Polícia Militar do Rio de Janeiro bate martelo e define local da primeira partida entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. Jornalista árabe vaza o valor do negócio entre o Al-Ahly e o Vasco pelo jovem atacante Rayhan. E o Vasco emite comunicado oficial. Tudo isso no programa de hoje, daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva em nosso canal. Nós estamos quase chegando a 18 mil aí. Dá essa moral para a gente. Se inscreve, mas não esquece de ativar o sininho de notificações, aquela opção toda. Está falado? Vamos para essas notícias todas desse vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, entrando no ar o programa Café do Gigante, seu programa de toda manhã, sempre entrando às 8 horas da manhã, de segunda a sexta. E hoje, recheadíssimo, café bem recheado, que é café de hotel, né? Tem café de hotel do interior de Minas, né? Com bastante coisa ali, arregado, bem recheado, um café gostoso demais. Olha, começar com a história da Polícia Militar, cara, que aprovou o São Januário como local do primeiro jogo entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil. Havia algumas dúvidas, o Botafogo queria jogar no Maracanã, chegou a fazer uma pressão, mas acabou cedendo. Vasco e Botafogo vai ser no Maracanã, né? Vasco e Botafogo vão estar se enfrentando pela Copa do Brasil, pelas quartas de final, e o Vasco começa essa decisão jogando em casa e decide lá no Engenhão ou no Maracanã, se o Botafogo entender que é interessante fazer o jogo no Maracanã, que pra gente não seria ruim por causa do gramado sintético, né, do Engenhão. O Maracanã pelo menos é grama. Ah, André, mas a gente gosta de jogar. Mas o Felipe Coutinho não vai aguentar jogar. Piso muito duro, para ele o risco de lesão é mais alto. Não é uma boa. Boa pra gente seria na grama, mas ok. Se for passando no Engenhão, no tapetinho, a gente vai lá também, vai encarar e vai vencer os caras. Estou confiante que o Vasco vai fazer um bom jogo. Primeira partida marcada para dia 27 de agosto, tá? É uma quarta-feira. E a outra partida marcada para dia 11 de setembro, é uma quinta-feira. Valeu? Olha só, o jornalista árabe, cara, eu tenho que pegar aqui a anotação, porque o nome do bonito é estranho. Eu não consegui falar isso. Muhlisovic. Muhlisovic. Não sei falar o nome desse cara. É Muhlisovic, o arroba dele, @Muhlisovic. Ele afirma que o Al-Ahly já chegou a um acordo verbal com o Rayhan, né, o atacante de 19 anos do Vasco, e o clube saudita espera investir cerca de 30 milhões para contar com um atacante vascaíno. Essa é a notícia que saiu no X do Muhlisovic e trouxe para a gente aqui, foi o pessoal do Papo da Colina. Olha, 30 milhões dá aproximadamente 30 milhões de euros, tá? Dá aproximadamente 190 milhões de reais, cara. Um excelente valor pro Rayhan, que ainda não explodiu, vem fazendo bons jogos, é verdade, mas não explodiu, não foi convocado para a seleção principal, é um grande jogador, eu acho que ele tem um potencial fantástico, é muito jovem, 19 anos, super artilheiro na base do Vasco, e eu confio que o Rayhan vai explodir. O Vasco, a multa do Rayhan no Vasco, a gente fala, tá vendendo barato, calma. A multa do Rayhan no Vasco é de 40 milhões. O que o Vasco está fazendo? O que está se negociando agora, né, pelo que se sabe? 30 milhões, ok, fechamos em 30 milhões. Só que o Vasco quer ficar com 30%. Para ficar com 30%, o Al-Ahly só oferece 25 milhões e deixa o Vasco com 30%. Ou o Vasco aceita os 30 milhões e fica com 15%. E eu acho que é isso que vai acontecer. O Vasco vai aceitar os 30 milhões e vai ficar com 15% de uma venda futura do Rayhan. O que é um excelente negócio. Uma proposta irrecusável. Não tem o Vasco como recusar uma proposta dessa, até porque, gente, o jogador também quer ir. O jogador quer ganhar a grana dele. Ele vai ficar independente financeiramente. Veja o Leandrinho. Leandrinho ficou 6 meses no mundo árabe e já voltou com um outro patamar financeiro, cara. Muda a vida do atleta. É um moleque de 19 anos, tem toda uma família que depende dele, que vai mudar de vida por causa dele. Pô, é muito diferente. Ele ganha no Vasco cerca de 400 mil reais, né? E ele vai passar a ganhar 2 milhões de reais. Cara, é um negócio muito louco, cara, muito diferente. Então não tem como dizer não para o jovem. E o risco é muito alto você ficar com esse jogador. Agora, a questão é quem o Vasco vai botar no lugar do Rayhan. Ah, tudo bem, vai chegar aí o Andrés Gomes, que joga de ponta direita. Primeiro, o Andrés Gomes é uma aposta. Tem 22 anos. Tomara, Deus do céu,
Vamos rezar que dê tudo certo, que o Andrés Gomes chegue, titular absoluto, camisa 77 nas costas, né? Porque o Ryan vai sair, vai abrir o espaço, que ele arrebente, é o Garrincha de São Januário do século XXI, maravilhoso, ok, tudo ótimo. Estou confiante que vai ser isso, ok, bacana. Mas não é essa a minha preocupação. Como vai ser o jogo de domingo? Porque se o Ryan está nesse oba-oba de estar vendido, meu amigo, ninguém vai botar o pé para jogar domingo. Se o Ryan está nesse negócio, até o empresário vai tirar ele desse jogo, vai querer tirar ele desse jogo. Por mais que ele queira jogar, não, eu quero jogar a minha despedida do Vasco, e ele ama muito o Vasco, e ama mesmo, ele fez coisas pelo Vasco, pouca gente fez, o Andrei Santos fez, e ele fez também, de renovar o contrato com o Vasco poder ter o direito da multa. Isso só está acontecendo agora porque o Ryan foi Vasco pra caramba e renovou. Ele e a família dele, o Valquimar, que é zagueiro, foi zagueiro do Vasco, é campeão de 97 e 98 pela Libertadores também do Vasco. Ele era banco daquele timaço quando tinha Mauro Galvão, o Divan e tal, papai, ele era o banco, mas ele era cria do Vasco também, o Valquimar, jogou algumas partidas. Por ser uma família muito Vasco, os caras renovaram o contrato, que o Ryan podia sair de graça agora no meio do ano. Era para o Ryan sair de graça. Ele renovou o contrato por mais um ano para o Vasco poder ter o direito à multa. O cara foi Vasco pra caramba. Mas a pergunta que fica é: quem vai jogar no lugar do Ryan contra o Santos? A gente não tem banco, cara. Quem vai colocar? O Diniz vai colocar quem? Vai colocar o Garré, que era a invenção do Carille, e botar o Garré pela direita. Não vai. O Garré não joga ali. Vai colocar o Lloyd Augusto? Uma opção. Vai colocar o Alex Teixeira? Pelo amor de Deus. Vai trazer mais um volante? Vai mudar o esquema. Quem vai jogar no lugar do Ryan? O Vasco é um time enfraquecido para enfrentar o Santos. Já vai ser o João Vitor, ok, graças a Deus, na glória do Senhor Jesus foi embora. Graças a Deus, vai que não volte nunca mais. Mas você tem agora o problema, cara. Quem enfrenta o Santos pela ponta direita se essa negociação for fechada realmente essa semana? E parece que vai ser fechado. Tá muito, muito rápido. As coisas estão acontecendo muito rápido. Os caras têm grana, os caras querem um jogador. Então o Vasco vai vender, cara. Esse é fato. Mas quem o Diniz vai colocar? Porque o Diniz, não sei se ele não gosta ou ele não pode usar a base. Porque, na minha opinião, nessa questão tinha que entrar o Léo Jacó. Era o jogador que tinha que jogar. O GB tá machucado, bota o Léo Jacó, cara. Quem tem que entrar ali é o Léo Jacó. Porque o Lloyd eu não confio. O Garré não joga nada. O Alex Teixeira é outro morto. Eu não tenho ninguém. O Adson tá machucado. Eu não tenho ninguém para fazer aquela ponta direita. A menos que você vai dobrar o lateral. O que eu acho que é o mais provável que aconteça. Ele vai dobrar o lateral. Vai botar Paulo Henrique e o Puma Rodrigues. É isso. Não vai ter jeito. Eu acho que é a única saída que nós vamos ter é dobrar o lateral. Vamos ver no que vai dar. Infelizmente, é isso. Mudando de assunto, o Vasco emitiu um comunicado oficial, cara. O Vasco colocou hoje um comunicado oficial sobre a questão da reforma do estádio de São Januário, tá? Já falei aqui no vídeo aqui outras vezes que o Vasco estava criando, era obrigado, né, por lei, a criar a SPE, Sociedade de Propósito Específico, que tinha dado um rolo burocrático, lembra que eu falei? Por causa do nome da rua, porque o Vasco foi registrar como a Avenida Roberto Dinamite número 10 a sede da SPE e essa rua não existe dentro da prefeitura, que mudou a rua. A prefeitura mudou a rua, mas em alguns órgãos ainda não estava atualizado ainda estava o nome antigo, General Amédio de Souza. Então, tudo errado. Então demorou-se um tempo para se regularizar essa burocracia e a SPE finalmente saiu e o Vasco emitiu esse comunicado que eu vou ler para vocês aqui rapidamente. É pequenininho. Clube de Regatas Vasco da Gama informa que nesta quarta-feira, né, que foi ontem, foi oficialmente constituída a Sociedade de Propósito Específico. É isso? Desculpa. A Sociedade de Propósito Específico para a reforma do Estádio de São Januário. Com a conclusão dos últimos trâmites burocráticos, a SPE entra em operação. A SPE será totalmente controlada pelo Vasco e tem como objetivo exclusivo gerir a venda do potencial construtivo de São Januário e aplicar integralmente os recursos arrecadados e nas obras de reforma do estádio. Trata-se de uma estrutura jurídica e financeira fundamental para garantir transparência, governança e eficiência na execução do projeto. Os próximos passos do processo incluem a abertura da conta garantia da SPE e a apresentação da documentação necessária à Prefeitura do Rio de Janeiro para a obtenção do termo de transferência de potencial construtivo, documento que autoriza a comercialização efetiva
desse potencial no mercado. Ou seja, o Vasco vai cumprir agora os trâmites de abrir a conta garantia na SPE e apresentar a documentação que precisa para a prefeitura liberar os títulos, né? O papel de venda do potencial conjuntivo, porque o Vasco está em negociação com as empreendedoras, né, com as incorporadoras, já tem, parece que o potencial conjuntivo todo vendido, mas não pode receber esse dinheiro, porque esse dinheiro é obrigado a ir para a SPE, para uma conta específica, né? Então, não vai ter treta não, cara. Essa conta vai ser toda para construir o estádio. Eu não sei se vai dar, que 600 milhões, não sei, um estádio, como não é do zero, né? A fachada vai permanecer, enfim, eu não sei, eu acho um valor apertado para fazer o projeto, mas eu não sou engenheiro, sou arquiteto, quem é do ramo diz que vai dar, mas tomara que dê mesmo, tomara que dê nosso estádio para 50 mil pessoas aí. Vamos torcer para que dê tudo certo e que a gente daqui a 3 anos, lá para 2029 ou 2030, a gente esteja inaugurando o novo estádio Vasco da Gama, lá ainda na rua São Januário. Valeu? Galera, por hoje é isso. Ó, daqui a pouco, na hora do almoço, a gente vai trazer um vídeo aqui falando das questões da base, das negociações da base. Tem matéria acontecendo aí na internet, a gente trouxe a matéria, vamos dar nossa opinião em cima disso, vamos bater um papo sobre isso, que nós já vemos falando aqui no canal há muito tempo que eu venho falando da base do Vasco, de como ela está sendo mal utilizada, como ela está sendo mal gerida, como ela está sendo desmontada. Teve um caso essa semana do Matheus Ferreira, que o Vasco emprestou para o São Paulo com o valor do passe de R$1,5 milhão. O garoto quis voltar para o Vasco, voltou para o Vasco mandou devolver para o São Paulo. Cara, tem umas confusões acontecendo. Vamos bater um papo sobre isso, tá falado? Fica com Deus, um grande abraço e não esquece, lá para 1h da tarde, 1h30, tá entrando no ar o Almoço do Gigante e falando da base dessa vez. A menos que tenha uma outra notícia aí agora na parte da manhã e a gente possa trazer para você alguma bomba aí que aconteça no Vasco, porque o Vasco sempre tem confusão, sempre tem notícia, sempre tem história. Vamos ver se alguma coisa acontece. Hoje é dia de acontecer coisas boas. Quinta-feira é o dia de acontecer coisas boas. O Admar disse que essa semana tentaria fazer 2 anúncios aí. Quem sabe se o Vasco não anuncia o Cuesta e o André Gomes de forma oficial, né? Então estamos aguardando isso para qualquer momento. Valeu? Um grande abraço, fica com Deus. Até o vídeo do Almoço Gigante. Fui, tchau.